Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo. É mais um prazer estar aqui conversando sobre políticas públicas, nesse que é o programa Diálogos, e que ele visa poder refletir um pouco mais, esclarecer de uma forma mais simples o funcionamento dessas políticas, tentando aprofundar o entendimento de como elas funcionam. Então, hoje nós teremos aqui a senhora Silvânia Maier, ela que foi secretária de Ação Social do município de Monteiro, é assistente social, especialista em gestão pública e também trabalha com consultorias na área do Cariri Paraibano, ali, envolvendo diversos municípios. Então, ela presta um serviço de utilidade pública a grande parte da comunidade do Cariri Ocidental da Paraíba. Seja muito bem-vinda, Silvânia. É um prazer tê-la aqui. Eu fico muito feliz em poder recebê-la aqui, tendo visto que eu tenho acompanhado durante especificamente durante os últimos 6 meses, tá certo? Vendo suas ações dentro desses municípios e vendo que a senhora é bastante ativa. Boa tarde, Emerson, professor Emerson Barbosa. É um prazer estar aqui, dialogando com vocês, com as pessoas que também terão acesso a esse conteúdo, com relação a um tema tão relevante que é para a nossa sociedade, como as políticas públicas. Ok, e hoje nós iremos falar especificamente sobre um dos braços, eu acho que é o maior braço assim, que eu vejo, que ele tem uma forma muito mais próxima da sociedade, que é o braço da assistência social. Então, nessa perspectiva, a gente vai tentar refletir um pouco sobre hoje. E eu queria saber logo de cara, Silvânia, o que são especificamente essas políticas de assistência social? A política de assistência social, é uma política, como você falou, relevante para a vida das pessoas. Ela é quem mais se aproxima do cotidiano dessas pessoas, que a gente trata na política de assistência social como família. Hoje, ela é considerada uma política de Estado, onde é dever do Estado e direito do cidadão. Porém, anteriormente, à Constituição de 88, a gente percebe que isso não era dessa forma, As pessoas utilizavam dessa política para fazer caridades, não tinha como direito, Era apenas, estava ligada à filantropia, a questões religiosas, a questões que não tinha nada a ver com a parte científica, era totalmente empírica, Os atendimentos, tanto nas áreas sociais, como nas próprias falas e os próprios documentos e escritores anterior a essa Constituição, ele trazia essa marca, do assistencialismo, da culpabilização das famílias, por estar em qualquer situação, seja de ausência de habitação, de saneamento básico, ou da própria renda. Entendo. Então, nessa perspectiva, a gente vê que tem se mudado a percepção. A percepção, eu acho que grande parte dessa percepção, ela vem da criação de cursos, como o curso de serviço social, que eu acho que é um curso essencial. Só um adendo aqui, tem um estudo da Universidade de Oxford, ele chama de The Future of Employment. Basicamente, ele diz ali que ele traz um pouco dessas profissões e do grau de como essas profissões elas podem ser computadorizadas. E tem uma profissão que ela tem um menor índice de ser substituído por uma máquina, de ser substituído por computadorização, que é a profissão do serviço social, da assistência social. Então, você vê o papel e a importância dessa classe trabalhadora para o desenvolvimento da nossa sociedade, principalmente em países onde há uma desigualdade social tão grande quanto a nossa. Exatamente. E com isso você percebe que a gente avançou muito com a Constituição, principalmente os artigos 203 e 204, ele traz esse avanço da política
de assistência social como direito do povo e dever do Estado, né? A partir dela, a gente tem uma organização, um leque de instrumentos legais que vem confirmar isso, e que a gente cresceu muito, principalmente dentro da área da assistência social, porque até então a gente não fazia uma assistência social voltada para a emancipação do indivíduo, e sim para a permanência dele, né? Aí a gente percebe também as questões políticas também, tinha esse cunho, né? Era tanto que você percebeu, os políticos dizem, não, a gente está fazendo assistência social, né? Tudo é assistência social. Só que, na verdade, é muito diferente. Assistência social é além de dar uma cesta básica. Complicado, né? E você vê essa dimensão que se torna mais uma dimensão de subsistência, né? Subsistência. Você relega a assistência social a simplesmente uma ação de subsistência que é para manter aquele indivíduo vivo, sem num estado de vulnerabilidade social, mas conseguir fazer com que ele permaneça vivo por determinada época do tempo. E aí eu acho que o avanço da assistência social é justamente nesse sentido de compreender que não é só ter alimento que vai fazer com que aquele indivíduo se desenvolva socialmente, é toda uma rede de ações complexas, né? E aí, nesse sentido, eu queria saber como é que ocorre o processo de formulação dessas políticas de ação social. Como eu já tinha falado, Emerson, a gente sempre tem como nosso pontapé inicial a Constituição Federal de 88. Ela foi um avanço enorme. Daí, dentro da estrutura da assistência social, a gente tem em seguida, em 93, a gente tem a Lei Orgânica da Assistência Social. Nessa Lei Orgânica da Assistência Social, ela fala o seguinte, que essa política ela tem que ter programas, projetos e serviços, né? E serviços destinados à população mais vulnerável, que consiga, pelo menos, oferecer os mínimos sociais. Quando a gente colocar assim, os mínimos sociais, ela está falando ainda, né? Mesmo com todo o avanço, ela está falando de habitação, de educação, de infraestrutura, né? Está falando de várias outras ações. Posterior à Lei Orgânica de 93, a gente tem, né, depois de muitos esforços, né, tanto a categoria como o conselho, por isso que é muito importante a participação popular, né, Conselho de Assistência Social, Conselho Nacional, né, as conferências, a maioria desses documentos, eles foram elaborados e pensados nas conferências, né, de assistência social, né? Então, essa participação, esse momento que a gente sempre leva como, assim, grandioso para a nossa profissão e nosso fazer profissional, é isso, essa participação, né, dos profissionais, a participação do usuário, porque você, enquanto profissional, você tem que escutar o usuário também, você não pode formular uma política pensada, né, a partir de um teórico, e sim a partir da necessidade dos usuários. Nós tivemos a Política Nacional em 2004, foi a Política Nacional de Assistência Social. Nessa política nacional, o principal recorte dele é a formulação de como esses serviços eles iriam acontecer, como dizia lá na Lei Orgânica, em 93. Eles teriam que ter os níveis de proteção, né? Pensando nisso, os ministérios, eles pensaram, para fazer ficou similar à saúde, se você for observar direitinho, nós temos a proteção básica, especial, e as complexidades, alta e média complexidade. Então, esses serviços, esses programas, eles se distribuiriam nessas proteções. A PNAS, ela de 2004, ela veio justamente acrescentar mais esse olhar diferenciado na nossa legislação, porque não adianta a gente só discutir e não formular as legislações para que a gente possa se embasar, né, para que a gente possa trabalhar.
Então, ele traz isso, a proteção básica, né? Dentro da proteção básica, a gente tem um programa riquíssimo, um serviço riquíssimo que é do CRAS, né? O CRAS, que ele é tido como a porta de entrada para as famílias com maior vulnerabilidade, né? Na proteção especial, temos o CREAS, né? Que já é um serviço para cidadãos que estão com seus direitos violados, né? Que no caso ele envolve o público de mulher, LGBT, famílias, idosos, e também temos na proteção de alta complexidade, nós temos as instituições de acolhimento, né? Que também é um avanço na política de assistência social, a gente não ter todos esses serviços para que o indivíduo não precise ser acolhido, porque, na verdade, o lugar dele é no seu familiar, na sociedade. A gente tem uma visão ampla de família, né? A gente trabalha, tem vários autores nossos que trabalham a questão da família, né? E nós temos vários arranjos familiares, inúmeros, né? Que a gente não pode determinar que a família existe um padrão, né? E essas famílias são as que a gente está tendo nesse serviço. Então, tem todo esse aparato, né, de proteção básica, especial, todo esse, para poder a gente, evitar que o indivíduo seja criança, idoso ou mulher, seja institucionalizado, né? Então, a gente tem experiências assim, principalmente com relação à criança, nós temos experiências pouco proveitosas, digamos assim, com relação ao acolhimento de crianças e adolescentes. É tanto que a gente trabalha numa perspectiva agora da família acolhedora, porque um indivíduo, a criança, na sua primeira infância, até os 6 anos, ela num espaço de comunidade, numa família que não é obrigatoriamente ter laços consanguíneos, mas os laços afetivos são maiores, muitas das vezes, são maiores para eles. A gente está trazendo a família acolhedora como política principal para que essas crianças não vá para a instituição, certo? Então, terminado o ano de 2004, com toda essa organização em 2004 e 2005, pensou o seguinte: está se organizado, tem programas, projetos, tem uma política nacional, mas a gente precisa de um sistema, né? Um sistema que possa pensar descentralizado, mas que tenha ideias harmônicas, né? Que foi o SUAS, né? O Sistema Único de Assistência Social. Esse sistema, a gente, quando vai para qualquer formação, a gente sempre faz um comparativo com o SUS, né? Porque ele tem os moldes, algumas coisas bem parecidas. Então, o SUAS ele vem para organizar a política de assistência social, né? Já temos programas, já temos níveis de proteção, mas a gente precisa de pessoal qualificado. O Sistema Único, ele fala da questão do financiamento, da descentralização política administrativa, que temos governo federal, estadual e municipal, que todos são coparticipantes dessa política, porque uma política, toda ou qualquer política, ela tem que ter financiamento, né, porque senão não anda, e também a questão dos recursos humanos, né? A maioria desses programas, desses projetos, obrigatoriamente, tem que ter um profissional de serviço social, psicologia, e também agregado outros, como de direito, advogado, economista doméstico, educador social, mas prioritariamente ele tem que ter esses 2 profissionais, porque está vinculado à área. Então, são essas principais legislação, avanço que nós tivemos, com muita luta de classe, muita reunião, muita conferência, muita petição para poder a gente conseguir esses documentos. E também conseguimos num meio político também favorável. Entendo. Então, nessa perspectiva, eu acho que tem uma coisa essencial que a senhora falou, do papel da participação social, não só como unidade fim da ação, no caso,
como, por exemplo, o usuário final, como só numa perspectiva de usuário dos programas, mas numa perspectiva de construção dessas políticas a partir da visão do usuário. Então, é um pouco do que a gente chama, que é a minha área de estudo, que é voltada para o service design, design de serviço, né? Ou design de experiência. E aí também tem outra área, que é outra área que eu estou estudando, que é o design etnográfico, que é a construção de políticas públicas a partir das necessidades específicas reais dos usuários, estudar os usuários para identificar os problemas para depois poder construir. Então eu vejo essa participação enquanto essencial, né? Porque muitas vezes a gente, enquanto gestor público, eu não fui gestor público, mas eu falo da minha percepção, da minha leitura de mundo, muitas vezes o gestor público ele tende mais a se fixar em dados frios. Os que não fazem é porque acham que aquilo é o certo, tipo, em base do achismo, eles tendem a se fixar mais em dados frios. Só que, especificamente, pelo que eu tenho visto e analisado, muitas vezes os dados eles servem de apoio para a construção das políticas, mas eles não devem ser a unidade final, nosso elemento básico de construção. A gente não deve construir coisas baseadas simplesmente nos dados, mas a gente tem que ter uma visão mais humanista, né? O dado ele torna muito frio esse processo, porque você não se comunica direto com o público-alvo daquela ação. Você utiliza o dado para dizer, para emular problemas e identificar algumas respostas. Eu posso fazer isso baseado nesse dado que indica que essa comunidade está com um problema X. Mas muitas vezes a partir do momento que você para conversar com essa comunidade, inserir ela nesse processo de construção de uma perspectiva, seja de reuniões, seja de as conferências, seja de propriamente de inserção dessa comunidade de representantes e atores sociais, você consegue captar melhores informações, melhores dados, e com esses dados gerar um conhecimento, né, acerca do que realmente aquela comunidade precisa. Então você precisa parar para ouvir de fato essa comunidade. Então eu vejo como essencial esse item da participação, né, da comunidade em si no processo. Exato. Tanto assim, a gente precisa, né, enquanto gestor, enquanto profissional, sempre estudar, que eu acredito muito na ciência, como nos dados científicos, mas quando você faz esse paralelo com a realidade, você vai ver o quanto a prática, a teoria não é dissociada da prática. Sim. Não é de forma nenhuma, porque se a gente for agir, nosso fazer profissional for de forma empírica, apenas o que eu acho, o que eu entendo, a gente tem que buscar vários teóricos, vários estudiosos da área que nos auxilia a ajudar a família a resolver determinada problemática. Né? Isso aí é muito importante, essa é uma coisa que eu acredito muito nisso aí, no estudo, você está procurando sempre teóricos, escritores daquela área que tratam daquele assunto. E quando eu digo isso que acontece sempre comigo, quando você vai ver a realidade, é realmente aquilo, então não é dissociado da prática. Sim, eu entendo, né? Mas nesse sentido, o que eu acho que reformulando o que eu disse, essas linhas teóricas que eu citei, o Service Design, Experience Design e o Ethnography Design, eles são mais no sentido de você construir métodos científicos que eles sejam mais humanos, né? Que eles não sejam meramente estatísticos, né? Porque a estatística pela estatística, dependendo de quem está conduzindo ela, você pode tirar inúmeras respostas diferentes daquilo ali, tá certo? Como um fenômeno científico mesmo. E tem até um livro engraçado, né, que salvo engano, Como Mentir com Estatística. Então você pode utilizar a estatística a seu favor. Você pode pegar uma parcela dos dados, nesse caso, tirar só os dados que você quer ouvir. Mas quando eu falo de trazer essa perspectiva mais próxima de participação, é de inserir e construir esses processos de análise social que sejam, de fato, mais próximos à comunidade, mas também que eles não vão descartar os elementos e esses instrumentos de levantamento de dados, como questionários, formulários, propriamente uma questão mais, eu diria que é uma perspectiva mais humana
dessa análise, de que você precisa entender que o dado é um dado frio, o dado ele fala algumas coisas, mas o dado não sente. Quem sente são as pessoas. Então é preciso ter essa ciência mais empática. Essa perspectiva. Então, nesse sentido, Silvana, nesse processo de articulação, a gente tem pensado muito ultimamente de como as políticas e de como o Estado ele pode se integrar e pensar políticas mais integrativas. E nesse sentido, eu queria saber um pouco de como, possivelmente, essas políticas de ação social, se elas são pensadas para se articularem, por exemplo, com necessidades específicas da sociedade em si e do mercado, né? Porque a gente tende a pensar isso como dissociado. Não, vou pensar o lado social e não vou pensar a economia, não vou pensar essa própria relação com o mercado. E, querendo ou não, tudo é integrado, né? Tá tudo junto. Se você não tem uma economia fortificada, consequentemente, você não vai ter uma sociedade mais estruturada. Então, esses pilares, eles se somam e se elevam, né, para a construção de uma sociedade melhor. A construção da política social ela é muito assim, muito lenta, né? Muito desafiante também, né? Você percebe assim quanto é desafiante, principalmente no país onde nós estamos hoje. Porém, toda formulação de política ela deve ter um único objetivo, né? A melhoria da qualidade de vida daquela comunidade, daquele bairro, né? Não ter outros fins a não ser esse, né? Então, a gente percebe também muita distorção na questão das formulações de políticas, né, públicas. Por exemplo, existe um programa social onde ele é colocado, o governo federal envia ele já pronto e diz que tem tantas metas. Só que a nossa realidade, por exemplo, vamos atender, vou falar especificamente do programa Criança Feliz, que é destinado a crianças de 0 a 6 anos. Ele já manda aquela quantidade. Então, uma formulação de político que não pensa a realidade. Porque quando chega no município, a gente tem que fazer uma triagem e muitos ficam fora desse atendimento, né? Muitos ficam fora. Então, se a gente incluir, o município não recebe esse recurso. Então, ele é um pouco ele tem esse recorte, né? Ele não existe aquela questão de eles pensar a política em termos da demanda que existe no município. Né? Vai ser elaborado o programa tal, a demanda do seu município é quanto, né? Qual é a real demanda do seu município? Não existe isso. Existem várias falhas nesses programas, especificamente da assistência social, que a gente tem que a todo tempo estar reinventando, formulando saídas para poder atender. Né? Por quê? Porque para tentar se encaixar, né? O usuário ele está no município, ele não está no governo federal. Então, quando a gente adere a um programa desse, quem vai responder, quem vai ser procurado, vai ser o prefeito da cidade, os vereadores, o secretário, e não Brasília. Isso aí não vai acontecer. Então, a gente tem isso, né? Aí fica naquela história, né, a gente tem que utilizar, até um termo que a gente utiliza muito na assistência social, é cuidado, né? Procurar aquele que mais necessita, né? Entra também a questão dos mínimos sociais, né? Então, seria a gente procurar fazer uma triagem em cima dos que realmente necessitam. Não é que os outros não necessitam, mas é o que mais. Aí a gente vai elaborar critérios, né? Principalmente familiares, de se está em situação de negligência, se a quantidade de membros da casa, de família, enfim. A gente tem um trabalho técnico todo voltado para essas questões, para poder atender, né? Atender essa política. Então, além desse, a gente tem outros programas de transferência de renda também, que tem várias
problemas fáceis que não condiz com a nossa realidade, com a realidade de cada município, justamente porque não é pensado, como a gente falou anteriormente, quando é pensado com o gestor, quando é pensado com o usuário, fica mais fácil de você de dar certo, né? De ser um sucesso. Entendo. Então, assim, hoje, pelo que eu tenho visto, eu geralmente fico batendo nessa tecla, é que, infelizmente, em modelos totalmente centralizados de decisão política a nível global, no sentido nível de uma nação, a gente tende a encontrar muitas falhas, e é o que a gente tem hoje. A gente tem um sistema centralizado que centraliza a renda e centraliza a maioria da própria construção, dos objetivos e das metas das políticas, que hoje é centralizado em Brasília. E tem um conceito que eu gosto muito dele, assim, eu tenho até procurado estudar mais cada dia, que é o conceito do poder local, que basicamente o que é que o poder local vem dizer? Ele vem dizer que, tá, a gente entende a importância de uma centralização em nível nação, em nível nacional, mas a gente precisa entender que os recursos e as políticas, elas são utilizadas, como a senhora muito bem disse, a nível municipal. Então, não dá para você centralizar tanto os recursos quanto a maioria das decisões no único governo, que ele não compreende as especificidades totais dos 5.500 municípios que nós temos. Não dá para o governo central decidir tudo isso. Então, cada município é um município específico, com a sua realidade específica, o seu contexto local específico. É claro que a questão das regiões, que elas têm as suas similaridades, as regiões, as micro-regiões e tal, mas a gente precisa entender a necessidade de autonomia de cada município. Não é só autonomia política, é autonomia financeira também. Então, nesse sentido, é que o município, que o recurso, ele não fique centralizado, muitas vezes, no governo central, mas que haja esse processo de descentralização, né? Que vá para o município, para que o município possa, de fato, selecionar quais são as políticas mais urgentes, para que a gente possa construir esse plano com a população daqui. E é isso que eu vejo que a gente peca muito feio. É claro que há países de primeiro mundo que executam essa política de descentralização dos recursos, mas a gente ainda vê muito isso por aqui, né? E aí qual é o problema? A gente tem que estar gastando dinheiro, os gestores municipais, para ir pedir dinheiro em Brasília, sendo que se o dinheiro viesse diretamente para os municípios, você não precisaria nem gastar com isso, nem ficar pleiteando. E é claro que a gente vê aí um certo processo de manutenção das agendas políticas, de construção desses vínculos, e aí eu acho que isso é bastante complicado e danoso. Porque acaba que fazendo interface com a política partidária, né? E isso Exato. tudo está relacionado a isso, né? Percebe isso claramente. Falando a gente está refletindo um pouco sobre esses desafios, eu queria que a senhora falasse um pouco, né, sobre quais são os desafios da construção dessas políticas de desenvolvimento social hoje, né? Porque a gente vê que cada tempo tem seu tempo, então acho que talvez os desafios que a gente teria na década de 70 não sejam os desafios que a gente tem hoje, que os que a gente tem hoje não sejam os desafios de 2030, 2040, porque esses desafios eles dependem também do rumo da sociedade. Então eu queria que a senhora falasse um pouco de como a senhora vê quais são os principais desafios da construção dessas políticas sociais hoje. Como eu falei anteriormente, né, a gente teve uma luta aí para implantar as legislações pertinentes, para a gente ter uma política pública de Estado, né, eficiente e destinada à população. Então, isso é uma luta que você percebe que 2004 é recente, né? Sim. E hoje, mais do que em qualquer outro momento, a gente está enfrentando uma maior dificuldade, a questão do financiamento. Teve toda essa organização jurídica, com previsão orçamentária, tudo certo, só que não existe uma vinculação financeira específica e obrigatória para custear as políticas de assistência social. Então,
a gente depende praticamente da boa vontade do governo federal. Então, hoje, Não há desde um teto, né, mínimo de investimento. Não é isso que a senhora está dizendo? eu falo do questão do investimento, do recurso para a política, Sim, entendeu? sim. Que hoje a gente depende, a gente já dependia, mas hoje a gente depende especificamente, né, da decisão, né, do governo federal. Nós não temos um percentual específico, como existe na saúde, na educação, a gente não tem. Então, a gente tem uma previsão orçamentária, certo? Vamos supor, 2 bilhões, desde 2017, que está nessa previsão, 2 bilhões. Porém, que quando vai para a execução, ele libera 900 milhões. Né? Então, com isso, ele precariza a política de assistência social, ele, como é que se diz, a gente consegue com que as famílias fiquem mais vulneráveis, o próprio setor que deveria proteger, ele não consegue mais. Nós temos um dado aí que a gente entrou com o mapa, de novo, da pobreza, entendeu? Da fome. Entendeu? Então, isso aí é muito complicado. Se você chegar na Secretaria da Assistência Social, você, basicamente, as pessoas vêm atrás de alimento, certo? Onde a gente teve um momento em 2004 e outro que as pessoas vinham atrás de se inscrever em cursos. A gente tinha vários cursos do Senai, do SESC, que os S são muito parceiros nesse sentido. A gente tem isso, né? Nessa questão toda de financiamento, né, a gente fala desde 2017 até agora, que só tem cada dia mais piorado. A gente tem um corte de 70% do orçamento, corte mesmo. Programa que vinha com valor de 5 mil, que hoje está de 2 mil, para executar. E tem que ser executado porque o problema não deixou de existir. Aquela família, ela não conseguiu, como é que se diz, evoluir ou sair da instituição de acolhimento naquele período, entendeu? Então, a gente tem essa grande dificuldade, agora estamos muito mais, né? É uma coisa que todos os órgãos já têm se mobilizado, o CONGEMOS, que é o Colegiado Nacional de Gestores, os colegiados estaduais já têm feito inúmeros debates, inúmeras discussões. Aí faz aquela previsão, não, vamos prever 2 bilhões. Quando vai executar, quando chega no ano, não dá, entendeu? Não repassa. Então, é uma coisa assim, que é muito hoje, está muito à disposição, de acordo com o que o presidente quer, né? A República, quem vai dizer assim, vai tanto, entendeu? Não quer saber a questão dos problemas locais que existem, né? Então, a gente está, assim, muito precarizado. Então, muito difícil. Esse momento para assistência social, eu acho que é um dos piores momentos. Principalmente enquanto houver um teste de gastos, né? Um teste de gasto público, porque você vai manter sempre o mesmo recurso, a população não para de crescer, os problemas não param de aumentar, e o recurso é sempre o mesmo, né? Você fica com o recurso congelado, né? A gente está desde 2016. E a condição de vida das famílias, né? Hoje, só piorando. Pelo valor do que elas compram hoje de bujão, de feira, é muito alto, entendeu? Relacionado, por exemplo, tem o Auxílio Brasil, né? Que antes era Bolsa Família, agora é auxílio, né? Auxílio já vem com tom, né, de auxílio. Ele completa, ele é R$400 na propaganda, só que muitas famílias já recebiam 300, recebiam R$200, aí fez complementar, né? Complementar ali e está liberando várias famílias esse ano, porque desde 2017 que o governo federal não inclui nenhuma família. Né? Se você for pesquisar, vários jornais, a Globo já tinha falado disso, que não foi incluído nenhuma família. Então, agora é a hora, né? E com esse programa novo. Então, assim, se a gente for contabilizar com a família, ela ainda precisa ir
na secretaria atrás da cesta básica, mesmo ela recebendo. Mas essa é a questão, você vai ver, eu estava vendo uma pesquisa recente, uma notícia recentemente, acho que estava falando da relação do poder de compra, né? O poder de compra da gente, ele diminuiu cerca de 60%, né? E aí você vai ver que em relação às a cesta básica mínima em grandes cidades, por exemplo, em São Paulo, está cerca de R$ 600 a cesta básica mínima, que é o mínimo do mínimo ali, né? O valor não se aproxima tanto no cenário do norte, do nordeste, em relação aos aluguéis, que eles não tendem a ser num valor tão excessivo quanto em cidades do sudeste, e a cesta básica ela tem uma diminuição, mas ainda é um preço muito elevado, né? Hoje uma pessoa não vai conseguir comprar uma cesta básica com R$ 400, né? Só que é R$ 400 para comprar comida, para pagar água, para pagar a luz, né? E para comprar gás. E aí... Muito alto, né? E sem falar que a questão do trabalho, né, é muito precarizado, né? A gente não consegue, assim, incluir uma família no mercado de trabalho, assim. Nesse sentido de mercado de trabalho, como as pessoas se inserem no mercado de trabalho hoje, aí nesses municípios de Cariri, quais são os empregos que tem assim para eles? Quando eu fiz gestão pública, eu pesquisei um público, inclusive em Camalaú, porque as pessoas tendem a dizer que os beneficiários do programa Bolsa Família, eles não querem trabalhar. Isso, assim, isso é uma ideia assim, totalmente empírica, né, fora da realidade. Acho que não é nem empírica, é um mito, na verdade, é uma falácia. Então, para minha conclusão da especialização, que foi até na UFCG que eu fiz, fiz uma pesquisa com 50 famílias, né? E um dos questionamentos que eu fiz para eles é quantos eles recebiam do Bolsa Família e se eles trocariam aquele valor por um salário mínimo em uma empresa na cidade. Claro que teve 3, no universo de 50, 3 ou 4 me falaram que não, que preferia ficar com os R$ 300, R$ 200, mas a maioria preferia trocar. Então, quer dizer, a realidade é um pouco... Né? Agora, se as pessoas querem, né, tipo assim, não, você vai prestar um serviço para mim, para fazer uma quantidade de serviço por R$ 100, R$ 200, então é melhor ficar com Bolsa Família, porque as pessoas não precisam e não há necessidade de exploração. Eu vejo que entra por essa questão aí. Então, se a maioria... Bolsa Família deu dignidade às pessoas, né? Exatamente. Diz que aquela condição, uma condição do salário mínimo, com 13º, com direitos, eles deixaria aquele valor, né, menor por outro para trabalhar. Então, eu fiquei a pensar até que ponto essa ideia que é massificada no Brasil é verdade. É um discurso batido, né, pelas classes dominantes, né? Porque qual é a questão? Pelo que eu via, né, antigamente você conseguia contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa por, sei lá, R$ 40 a semana e a pessoa que lutasse, você pagava. Era mais ou menos isso, R$ 40, R$ 50 a semana. Quando chegava em 100 já era top, já era uma casa muito boa que você está trabalhando ali de doméstico. E aí, com a questão dessa popularização do Bolsa Família e essa universalização, né, porque não é universal, porque muitas famílias não recebem, mas universalização no sentido de expansão, você vê que as pessoas não. Eu não vou aceitar me matar de trabalhar por R$ 40, sendo que isso é desumano. Né? É desumano R$ 40 para trabalhar por uma semana, Então, você vê que o Bolsa Família, ele traz mais no sentido, não traz consciência, porque a pessoa tinha consciência daquilo ali, que aquilo ali já era desumano, mas era aquela questão, não tem tu, vai tu mesmo, é a única forma de sobreviver que eu tenho de trazer um pão para casa, comprar uma comida em casa, e sobreviver com a minha família. E você vê que a política do Bolsa Família, ela trouxe essa dignidade da pessoa dizer, não, eu não tenho que aceitar isso, eu tenho Bolsa Família, que eu vou receber mais que isso, teoricamente, se receber de 300, 400, seria mais.
nesse sentido de quem está recebendo, por exemplo, R$ 50 por semana para trabalhar numa casa, como doméstico. Se receber por mês, vezes 4 dá 200. Então, se está recebendo 300, não, fica em casa, faça alguma outra coisa, sei lá, pega aprendo a fazer artesanato, aprendo a fazer renda, renascença, e aí você vai complementando o recurso à renda nesse sentido. Então você vê que dá uma dimensão mais humana para as pessoas, de sobrevivência, porque as pessoas já têm, pronto, o mínimo do mínimo eu já tenho, agora eu tenho que buscar mais. E é nesse sentido que eu acho que essas classes dominantes, caso a elite, a classe média alta, eles reclamam tanto dos programas sociais, porque as pessoas não se sujeitam a simplesmente a vontade deles. Não, eu quero pagar isso, tudo bem. Se você não quiser, vai ter outro que vai querer. Mas hoje não tem o outro que vai querer. Quer dizer, não tinha, né? Porque eu acho que está voltando um pouco isso. E com essa recessão econômica e com a crise da pandemia, as pessoas estão tendo mais pessoas entrando na zona da pobreza e da fome, no mapa da fome. Então você vê esse aumento. Mas por um certo período, pelo menos até 2015, meados de 2016, eu acho que houve uma grande evolução nesse sentido das pessoas. Então, é isso, né? Em questão desse atendimento a essas famílias, né? Tem que passar também pela questão da formação, né? Pela formação, capacitação, né? Tem que ter tudo isso, porque senão a família também ela fica naquele ciclo de pobreza. E eu vejo que teve uma época, acho que foi de 2012 a 2015, que houve a expansão do programa, a criação e a expansão do programa do Pronatec. Então você via um certo auxílio, não no auxílio financeiro, havia também o auxílio financeiro, os cidadãos eles recebiam para poder participar, recebiam um auxílio para poder participar das aulas, tal, mas você via também uma contrapartida no sentido de uma educação, de uma profissionalização rápida, sei se era de culinária, tinha de servente de pedreiro, eletricista, tal, cursos assim que pudessem auxiliar essas pessoas a conseguirem ingressarem no mercado de trabalho de uma forma mais humana. Então você vê... É um projeto bem interessante do Pronatec, né? Você falando, a parceria com as universidades, né? As universidades estavam junto dessas famílias, porque realmente só a transferência de renda em si também não tem sentido. Eu não vejo sentido só nisso, entendeu? Não é por isso que você vai dizer que essas famílias elas não têm, quer dizer, não gostam de trabalhar. Né? Se você tem que ter a transferência de renda e dar a condição também de formação, né? Não é necessariamente ser uma formação em universidade, mas já tem inúmeros cursos técnicos, né? O Pronatec ele trouxe inúmeros, pedreiro, carpinteiro, né? Várias pessoas conseguiram trabalhar até fora da cidade. Eles se capacitavam na cidade, por exemplo, de São João do Tigre, mas quando ia para João Pessoa, ele tinha uma formação. Tem o certificado lá do Senai, do SESC, mesmo recebendo Bolsa Família. Sim, sim. Eu acredito muito nisso. A transferência... Você vê também o surgimento de microempresas, né? Microempresa. Exato. Eu vejo muito isso, acho que microempresas de, por exemplo, serviços de eletricista, serviços de construção civil em casas, tal. Então você via um pouco disso. Aí foi um boom assim na economia, mas infelizmente inúmeros problemas afetaram o programa e hoje ele é quase inexistente. As famílias, exatamente, não existe, né? As famílias, todas elas têm suas potencialidades. Toda família. Você pode chegar numa casa com uma mãe e tem 10 filhos. Se você sentar com ela para discutir aquela problemática dela, o que está acontecendo, e fazer um plano de acompanhamento familiar junto com ela, com certeza, eu não digo 100%, porque todo ser humano ele é falho, mas você vai conseguir que aquela família também saia daquela vulnerabilidade. Né? Então, não é só dar a transferência de renda. Eu também não concordo com isso.
tem que dar muito mais do que isso, tem que dar dignidade, tem que dar habitação, saúde. Aí diz, não, mas o Estado está presente, isso não é muito para o Estado, mas isso aí é o básico que o Estado vai dar. Se o Estado proporcionar àquela família a formação, capacitação, ele não vai se autogerir, a própria pessoa, ele não vai precisar tanto do Estado, né? Nesse sentido. Então, e o próprio Estado tende a arrecadar mais, né? Porque não é um sistema separado. Hoje o que eu vejo é que as pessoas pensam, não, ó, o mercado, vamos só investir no mercado, mas as pessoas se inserem nesse processo, né? Exatamente. Então, eu acho que era isso. Silvana, caso a senhora queira encerrar, tudo bem? Falar mais alguma coisa nesse sentido. Eu vejo que a gente já está no seu tempo, né? Então... Certo. Emerson, eu gostaria, assim, de agradecer, né, através desse programa muito interessante, Diálogos, né? Que a gente deve ter sempre com a família, com as famílias que a gente atende e com as gestões. Eu acho que é baseado nisso, pegando o foco do seu programa, o nome, para que a gente consiga ter esse diálogo. Claro que é difícil, nem todo gestor, né? A exemplo de que nós passamos, né? Estamos passando, não existe esse diálogo, a gente não consegue construir uma sociedade justa, né? Sem ter essa parceria, sem ter esse diálogo, né? A gente tem provado isso no Rede Delas e tantos outros serviços nas políticas públicas voltadas para a juventude, né? A gente tem sempre buscado parcerias para resolver, né, as problemáticas familiares, pelo menos apontar, né, caminhos, né? Porque é muito complicado quando você tem uma determinada comunidade, que na maioria são assim, né, vulneráveis, e você não tem caminhos nenhum, enquanto gestor público, enquanto profissional, você não consegue apontar nenhum caminho para aquela família, ou caminhos para que ela possa seguir, né? Possa se emancipar. Então, eu agradeço realmente a sua participação, Silvana. Foi muito bom lhe ouvir aqui, poder aprender mais sobre as políticas de ação social. Eu vejo como essenciais trazer tanto profissionais quanto gestores públicos para que a gente possa refletir e tentar levar esse diálogo ao máximo de pessoas possíveis. Então, eu agradeço a senhora pela participação, a todas as pessoas que irão nos ouvir. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.